Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática O Percurso do Direito Romano visto pela História, e as contribuições do texto hoje são do professor José Carlos Moreira Alves, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os glosadores têm essa denominação graças às notas glosas, interlineares ou marginais, isto é, entre as linhas ou a margem do texto que faziam a codificação de Justiniano. Com o tempo surgiram, além das glosas, outras espécies de composições, como por exemplo as sumas, resumos dos resultados de estudos sobre uma das partes da compilação justinianeia, e os aparatos, comentários, a título do Corpus Iuris Civilis. A escola dos glosadores dominou nos séculos XII e XIII, de 1100 a 1300. Sua fase de esplendor vai de 1100 a 1250. Os restantes 50 anos são período de transição entre essa escola e a dos pós-glosadores. Entre os mais importantes glosadores destacam-se Irnério, fundador da escola, Búlgaro, Martino, Hugo, Jacó, Vacário, Azo, autor da mais célebre das sumas, e Arcúsio escreveu a Magna Glosa, onde reuniu, com acréscimo de sua autoria, as principais glosas de seus antecessores. Aqui nós temos então um dos primeiros aspectos no processo de desenvolvimento do direito, que vai, em outras palavras, referir-se à grande importância do processo histórico, da sua vivência, da sua permanência e da sua principal influência com relação ao direito com o passar do tempo, né, que é efetivamente a relação do direito romano, que vai efetivamente condicionar, vai provocar, vai trazer referências para se pensar o direito a partir de processos codificados, trazendo efetivamente relações importantes da sua análise e da forma pela qual ela é interpretada e também a sua aplicabilidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Com a Renascença, a exaltação dos estudos clássicos se projeta sobre o campo do direito e acarreta o aparecimento de uma nova escola, a dos cultos. Agora não há simples transição, como sucede, de glosadores a pós-glosadores, mas antagonismo de método e de finalidade. Os cultos, estudando o direito romano como direito histórico, fazem a separação entre a teoria e a prática, e a esta desterram nas universidades. Seu objetivo principal era restaurar o direito romano clássico. Em razão disso, dedicaram-se à busca das interpolações e não pouparam os ataques contundentes triboniano, pois o consideravam um cruel profanador dos monumentos clássicos. A escola culta, que floresceu principalmente na França, não conseguiu anular a dos comentadores, mas tão somente impõe-se ao seu lado. Daí, nos séculos XVI, século XVII e XVIII, encontramos na Europa jurisconsulto, que, divergindo do método da escola culta, estudavam o direito romano para aplicá-lo na prática. Aqui então a gente começa a perceber efetivamente que o processo ele vai se desenvolvendo e vai surgindo novas escolas, que muitas delas têm o processo da crítica natural com relação às escolas anteriores, entendendo que diversas formas vão analisar o direito na sua plenitude,
vão analisar o direito entre o processo teórico e o processo prático e vão analisar o direito a partir do seu processo empírico construído diante de toda uma sociedade. E assim, obviamente, tem um processo natural que nós temos, são as divergências das escolas que vão aparecer entre o que seria a escola dos cultos e entre efetivamente o que vai ser as discussões contrárias, que são o pensamento dos jurisconsultos. Então vamos ao nosso próximo slide. Nesses mesmos séculos 17 e 18, infalibilidade do direito romano, até então indiscutível, sofreu o primeiro abalo sério devido aos jusnaturalistas, isto é, aos adeptos da escola do direito natural. Partiram eles da premissa de que o homem havia renunciado, por necessidade de convivência social, a alguns de seus direitos em favor do Estado. Este, posteriormente, invadira a esfera jurídica que ficara reservada aos indivíduos. Razão porque era necessária uma nova legislação para o restabelecimento dos direitos individuais. Essa doutrina, portanto, pregava a elaboração nos diferentes países da codificação do direito. Nessa codificação, salientavam os jusnaturalistas, muitos dos princípios do direito romano deveriam ser mantidos por se coadunarem com os preceitos do direito natural, mas aqueles em que essa coincidência não ocorresse deveriam ser repudiados. Aqui trazemos, então, mais um condicionante das discussões do direito natural, que vai efetivamente ter um cenário importante também na Europa, uma influência muito forte. A partir dele, condiciona-se, então, essa discussão com relação ao direito das pessoas, que, em alguns momentos, são atribuídos às definições do próprio Estado. Portanto, é necessário que, nesse momento, se tenha efetivamente essa análise voltada às premissas relacionadas, então, aos indivíduos. É o que é, efetivamente, um dos aspectos questionadores apresentados pelos jurisconsultos, ou seja, a partir da escola do direito natural. Então, ela começa a questionar aspectos relacionados à diminuição desses direitos dos indivíduos, atribuindo isso ao direito do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. A escola do direito natural contrapôs-se à escola histórica alemã, que dominou no século XIX. Em poucos anos, apesar de o direito romano, em decorrência das ideias dos jusnaturalistas, ter perdido vigência na Prússia e na Áustria, com a promulgação de seus códigos, Savigny e seus discípulos conseguiram restaurar o seu prestígio. Para os seguidores da escola histórica alemã, o direito do povo é produto orgânico de sua história e não criação arbitrária do legislador. É uma adaptação de suas tradições às necessidades da sociedade. Com a aplicação dessa tese, deveria a escola histórica alemã ter estudado o direito romano à maneira dos cultos. Ela, no entanto, visava não apenas ao passado, mas também ao presente. Daí, o que se observa é que a escola histórica alemã se projetou mais na atualidade do direito romano para a sua aplicação na Alemanha do século XIX, do que no estudo histórico do direito romano puro. Percebam vocês que aqui nós temos então um choque de tradições, onde vai efetivamente se condicionar críticas ao processo jusnaturalista a partir do processo histórico da escola alemã, que vai, em outras palavras, trazer diversos intelectuais que vão, em outras palavras, criticar também o processo. Aliás, um dos aspectos muito comuns que nós encontramos dentro da história são essas relações, até qual é a dimensão do poder do Estado, até qual é a dimensão dos direitos dos indivíduos. E essa relação, efetivamente, é uma das questões que constantemente nós temos atritos entre as escolas, que vão defender efetivamente cada uma delas a partir da sua linha de aplicação teórica em relação ao Estado, em relação aos indivíduos e em relação também à prática
do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Nos fins do século XIX, ressurge com meios de investigação mais aperfeiçoados a orientação que os cultos haviam imprimido ao estudo do direito romano, a de que esse direito deve ser encarado como direito histórico. E isso se explica facilmente no século XIX. O direito romano deixou de vigorar nos países da Europa com a promulgação de seus códigos. Esse movimento, que é denominado neo-humanismo, teve como precursor Alibrandi, que em seus estudos fez ressurgir a pesquisa das interpolações para estabelecer a evolução dos diferentes institutos jurídicos no direito clássico e no direito justiniano. No último cartel, no século XIX, o movimento ganhou terreno na própria Alemanha, onde, na falta do Código Civil, o direito romano, convenientemente atualizado, era vigente, com a entrada em vigor em 1900 do Código Civil alemão. Essa orientação de estudos tornou-se universal. Nós conseguimos perceber aqui que a relação do direito romano ele vai passando pela história, trazendo as suas influências e as suas referências, bem como também trazendo aspectos críticos relacionados à característica de como o direito romano se expressava, de como o direito romano era aplicado. Porém, muitas referências importantes são trazidas, como os processos de codificação, como as formas de se tratar efetivamente aspectos específicos dentro do direito, como se relata, né, grande parte dos teóricos que dão continuidade aos estudos do direito romano. E assim a gente pode perceber que essa relação é muito importante no decorrer da história do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo.